Graça e paz, igreja, amém? Bom domingo a todos, amém? Um domingo... Tá bem alto aqui, não tá? É o retorno? É pra lá? É pra onde? Não sei, não entendo. Sai falando um monte de nome. Um domingo abençoado, amém? Na presença do Senhor, pra glória de Deus. Mais um domingo de ceia. Mais um domingo que temos a oportunidade de nos assentarmos à mesa do Senhor, amém? É motivo de muita alegria. Vocês estão animados? Glória a Deus. Mais ou menos. Vocês embaixo da minha cara, o desânimo já vem, né? Um desespero, talvez, né? Mas eu preparei uma palavra de ceia bem básica, bem tranquila, aonde nós vamos fazer uma base para os próximos cultos de domingo e de primícias, né? Então, eu preparei uma palavra já bem conhecida, bastante ouvida, que tem a ver com a ceia do Senhor. Então, nós vamos falar a respeito do pecado, da vida, dentro da nossa série, né? Que é Até Encher Tudo de Cristo, amém? Porque para encher tudo de Cristo, é necessário que a única vida que habite dentro de nós seja a vida de Cristo, amém? Para encher tudo de Cristo, a única vida que tem que resplandecer em nós e ser impartida a partir de nós tem que ser a vida dele, amém? Porque eu só posso exportar, eu só posso impartir, eu só posso transbordar daquilo que eu sou e daquilo que eu tenho, amém? E se o propósito da igreja do Senhor é encher tudo de Cristo, né? Até que tudo esteja cheio dele, nós precisamos conter essa vida em toda a sua abundância, em toda a sua plenitude, porque o princípio é o mesmo. Uma árvore só produz de acordo com a sua espécie. Você não pode produzir nada diferente daquilo que você é. Então, para abundarmos, expandirmos a vida de Cristo sobre a terra, a única coisa que temos que produzir, podemos produzir, é a vida do Senhor, amém? Então, a partir desse conceito, nós vamos, ler Romanos. A base de hoje da nossa pregação é Romanos 5. Romanos 5, eu vou ler do versículo 12 ao versículo 21, amém? Para a gente poder orar. Tatiana, pega meu celular para mim. Acho que ficou dentro da minha bolsa. Por favor. Que eu com o celular aqui para ver a hora já perco a hora, imagina sem ele. Romanos 5, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pois até a lei o pecado estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Mas a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não haviam pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Obrigada. Todavia, o dom pela graça não é como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus, o dom gratuito na graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes para muito. É o dom gratuito, e o dom gratuito não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento procedeu de uma só ofensa para a condenação, mas o dom pela graça procede de muitas ofensas para a justificação. Pois se pela ofensa de um só a morte reinou por meio de um só, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Portanto, como por uma só ofensa veio a condenação para todos os homens, assim também
também por um só ato justo veio a justificação de vida para todos os homens, porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores na sua constituição, assim pela obediência de um só, muitos se tornaram justos na sua constituição. Sobreveio a lei para que abundasse o pecado, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou para a morte, assim também reinasse pela graça, pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Senhor, obrigado pela sua palavra, Senhor. Obrigada pela sua vida, pela sua graça, meu Pai. Que possamos, Senhor, viver a sua vida constantemente em nossos dias, Senhor. Que possamos, Senhor, abrir mão de tudo aquilo que não é seu, Senhor. De tudo aquilo que não procede da sua vida, Senhor. Para abundarmos na sua justiça, na sua graça. Para podermos expandir o seu reino, Senhor, em conformidade de tudo aquilo que tu és, meu Pai. Eu te peço, Senhor, que em um só Espírito, o seu Espírito fale com a sua igreja, que o seu Espírito venha mover em nosso meio, que o seu Espírito venha arrancar todo pré-conhecimento estabelecido que não nos permite romper para viver, Senhor, aquilo que o Senhor separou para a sua igreja, meu Pai. Que possamos, Senhor, como uma boa árvore, ter apenas frutos de justiça, de graça, de amor, tudo aquilo que o Senhor é, para que tu sejas conhecido nessa terra, meu Pai, até que tudo esteja cheio de ti, meu Pai, até que tudo esteja cheio de Cristo, meu Pai. Que se levante uma geração, Senhor, que clame, que ame e que viva a sua vida 24 horas por dia, Senhor, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Então a gente começou o texto em Romanos 5. Eu vou pegar essa parte do versículo 12 que está escrito assim, ó: portanto. Paulo começa e fala assim: portanto. Isso quer dizer o que, essa palavra portanto? Quer dizer que ele vai dar uma explicação de algo a partir desse momento, baseado naquilo que ele falou nos capítulos anteriores, amém? Então ele veio explicando os acontecimentos, e quando chega no capítulo 5 ele fala: portanto, mediante tudo aquilo que eu falei. Então ele vai dar uma explicação a respeito de algo, amém? Ele vai conectar tudo que ele falou anteriormente, tudo aquilo que ele veio desenvolvendo, todo o seu raciocínio, né, para explicar algo importante a partir do capítulo 5, amém? Eu não vou ler, obviamente, capítulo 1, né, que você lê em casa, 1, 2, 3 e 4, para você entender a ideia do contexto, mas eu vou resumir basicamente. No capítulo 1 de Romanos, né, Paulo começa a falar da situação do homem, ele começa a falar do homem gentio, ele começa a falar do homem que é entregue, né, diante dos seus desejos, que ele é entregue, né, diante das suas vontades, e por isso ele se torna um homem pecador, amém? Quando chega no capítulo 2, ele fala da condição do homem, mas agora não mais do gentio, ele começa a falar da condição do homem judeu, e ele fala que o homem judeu também foi entregue ao pecado, porque também foi entregue aos seus próprios desejos, e não pôde mais servir a Deus, amém? Quando chega no capítulo 3, ele vai virar assim, capítulo 3, versículo 23, ele vai falar: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, amém? Então ele está falando a respeito do pecado, ele está falando a respeito da transgressão que veio não só sobre os judeus, mas sobre os gentios, sobre todos os homens da terra, amém? Então ele vai falar da constituição do homem, que passa a ser um homem perdido, né? Como ele vai dizer, não há um homem que busque a Deus, não há nenhum que tenha boa intenção, não há um homem que fale bem. Por quê? Porque a priori agora estão todos condenados, pelo que está dizendo no capítulo 3, versículo 23, amém? Dizendo que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Mas, ele vai falar, mas se manifestou a graça de Deus, e a graça de Deus é o dom gratuito de Deus, amém? E quando chega no capítulo 4, essa graça, essa salvação, ele vai começar a dizer que não nos custou nada, amém? Não é mérito do homem, né? Se você ler aí Romanos 4, versículo 2...
ao versículo 5, vai dizer assim, ó: porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Porque diz as Escrituras: Abraão creu em Deus, e isso foi-lhe imputado como justiça. Ora, ao que trabalha o salário não é considerado como graça, e sim como é dado aquilo que lhe é devido. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é-lhe considerada por justiça. Então ele vai começar dizendo no capítulo 4, que não é por mérito, amém? Não é por obras, não é pelo trabalho, não é pelo serviço, né? Porque todo trabalho merece uma recompensa, mas a graça de Deus é um dom gratuito de Deus, amém? Recebemos pelo Senhor, pelo dom de Deus, pelo amor de Deus, amém? Então, Paulo vai expressar que tudo que nós vamos receber de Deus não é porque merecemos, mas é porque Jesus Cristo pagou o preço na cruz do Calvário, amém? Glória a Deus. E a gente vai chegar no capítulo 5. E ele vai falar a respeito do capítulo 5, ele vai começar falando da reconciliação e vai falar da salvação pela vida, né? Isso que vai abordar todo o capítulo 5 praticamente, né? Ele vai falar da reconciliação pela graça e vai falar da salvação pela vida. E uma vez que eu sou reconciliado, eu começo a receber a vida de Deus. Uma vez que somos reconciliados com o Senhor pela sua graça, pelo seu amor, essa reconciliação me dá a vida de Deus, e essa vida de Deus vai me salvando, essa vida de Deus vai me transformando, essa vida de Deus vai mudando a minha natureza, vai mudando a minha substância, amém? Vai mudando pouco a pouco a minha vida. E ele vai falar que essa salvação, no capítulo 5, né, a salvação pela vida, ele vai dizer que não é apenas ser livre do inferno, porque essa salvação, a salvação que nos livrou da condenação do inferno, é a salvação que vem através da reconciliação. Só que ele vai aprofundar a salvação, amém? Ele começa falando desse primeiro nível de salvação que vem pela reconciliação, né, que nos livrou da condenação, que nos livrou do inferno. Mas ele vai falar: vocês precisam continuar trabalhando nessa salvação, precisam continuar caminhando nessa salvação, desenvolvendo essa salvação, né? Uma salvação que vai não apenas nos livrar, né, do inferno, não apenas vai romper a inimizade que nós tínhamos com Deus, né? Porque isso de fato é algo muito importante, porque hoje nós não somos mais inimigos de Deus, amém? Pela obra da cruz do Calvário, pela salvação e reconciliação pelo dom da graça, nós não somos mais inimigos de Deus. E isso é muito importante, por quê? Porque como inimigo de Deus, Deus ia nos destruir, amém? Como inimigos de Deus, estávamos fadados à destruição pela parte de Deus, porque Deus não se relaciona com seus inimigos, amém? A palavra vai dizer que o diabo é inimigo de Deus, adversário de Deus, e por isso que ele foi destruído e derrotado, amém? Então, para não sermos destruídos, para não recebermos a mesma sentença de destruição, nós somos reconciliados, e o muro da inimizade que havia entre nós, né, entre Deus e nós, foi refeito por Cristo Jesus, amém? Foi derrubado esse muro e nós fomos reconectados a essa vida e passamos a fazer parte da família de Deus, amém? Passamos a ser parte da família real de Deus, amém? Agora fazemos parte dessa família. Agora que fazemos parte da família de Deus, podemos receber a sua vida. Só podemos receber a vida de Deus, que vai nos transformar diariamente, porque agora fazemos parte da sua família, amém? Vocês estão entendendo? Diga amém. E se pararmos para pensar a forma, né, que conseguimos alcançar essa vida, alcançar essa reconciliação, ser parte da família de Deus, é porque a vida do Filho nos foi dada, amém? Porque foi derramado o sangue de Cristo na cruz do Calvário, né? Porque onde está a vida do homem? A vida do homem, a minha vida e a sua vida está no sangue, amém? Se você tirar todo o sangue do seu corpo, o que acontece? Você morre. Então o sangue, né, a vida está no sangue, assim como a minha vida, a sua vida está nesse sangue que corre, né, no nosso corpo, porque se você tirar todo o sangue você vai morrer. Assim foi dado a vida para nós, amém? Foi derramado todo
sangue de Cristo, amém? Para que tivéssemos vida, amém? Então, pelo sangue, é pelo sangue de Jesus que havia nele, que agora foi impartido em nós pela cruz do Calvário, nós recebemos uma vida, amém? Assim como o homem natural transmite vida, que é pelo sangue, assim também o Senhor transmitiu a sua vida para nós, amém? Não um sangue natural, mas um sangue espiritual, amém? É o sangue que nós compartilhamos na mesa do Senhor, amém? Porque a mesa do Senhor não é algo natural, é algo espiritual. Nós não bebemos de um suco de uva, nós bebemos do sangue do Cordeiro, que nos deu vida, amém? Que nos vivificou, amém? Para quê? Para eu poder fazer parte da família de Deus. Para quê? Para que eu possa começar a receber dessa vida que veio através do sangue de Cristo na cruz. Mas não é, né, um sangue natural, é um sangue espiritual, um sangue que transforma morte em vida. Vocês estão entendendo? Diga amém. É uma vida que vai tomando conta da nossa vida. É uma vida que vai absorvendo. Sai, Satanás. Que vai tomando conta da nossa vida, absorvendo o nosso ser, amém? Romanos 5, versículo 10, vai falar assim para nós: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos na sua vida, né? Então a palavra vai dizer o quê? Que nós seremos salvos. Ô pastora, eu fui salvo ou seremos salvos? É esse ponto que nós vamos falar hoje, amém? Nós fomos salvos pela fé, mediante o sacrifício de Cristo, reconciliados e livres do inferno e da condenação, e por isso nos tornamos a família de Deus, amém? A partir desse momento que eu posso me assentar à mesa do Senhor, me tornei a sua família, nós seremos salvos. Significa que a salvação, ela não é limitada, amém? Ela não veio apenas salvar do inferno e da inimizade, não veio apenas salvar o meu espírito, mas ela tem que salvar a minha alma e salvar o meu corpo, amém? E essa salvação da alma e do corpo é um processo. Então por isso que a palavra vai dizer que nós seremos salvos, fomos reconciliados, salvos no espírito, livre do inferno, livre da condenação, mas eu ainda preciso que a minha alma seja salva e meu corpo seja salvo, amém? Vocês estão entendendo essa parte? Diga amém. Isso é muito importante, amém? Por quê? Porque a igreja acha que ela já está salva e não precisa fazer mais nada, e se esquece que a salvação é um progresso diário, né? A salvação é uma vida diária, sendo que a gente precisa o quê? Seremos salvos na sua vida. O que vai salvar a minha alma? O que vai salvar o meu corpo? A vida de Deus. O crescer dessa vida em nós, o expandir dessa vida em nós, amém? Nós precisamos nos tornar tudo aquilo que o Senhor é, e isso veio a partir do sangue de Cristo, amém? Se iniciou pelo sangue, se iniciou, né, pela reconciliação, mas é uma salvação completa, amém? A obra da cruz, ela não é em parte, ela foi total. Quando Jesus morreu na cruz e nos salvou, Ele nos salvou no espírito, Ele nos salvou na alma e nos salvou no corpo, amém? A salvação no espírito, ela é imediata, porque houve a reconciliação com Deus, mas a progressão da salvação da minha alma e do meu corpo depende de mim e de você. Essa parte é uma responsabilidade nossa em transformação, em mudança de vida, amém? Então, nós já fomos reconciliados, fazemos parte da família, e agora nós vamos receber a vida, e essa vida vai me salvar. Essa salvação é a transformação do homem. Essa salvação que está dizendo em Romanos 5, 10, que seremos salvos pela vida, é a transformação do homem, porque o homem não é transformado quando ele confessa Jesus. Quando ele confessa Jesus, ele não é transformado, né? Quando o homem confessa Jesus, né? O texto está lá em Romanos 10, ele crê, né, com o coração e confessa com a boca que Jesus Cristo é o seu Senhor e que Deus o ressuscitou ao terceiro dia.
Não há uma transformação imediata, amém? Por isso tem muita gente que confessa a Cristo e continua vivendo a sua vida. E continua, né, fazendo aquilo que deseja, aquilo que quer, né? Muitas vezes nem congrega na igreja, acha que aquilo ali bastou, mas não basta, amém? Tem que progredir, essa salvação tem que ser expandida em nós. Então o homem, quando ele confessa Jesus, né, é o início da sua transformação. A partir desse momento é o start, que ele vai sendo transformado gradativamente, a partir de que essa vida vai aumentando. E só recebe a vida de Deus quem permanece ligado a Ele. Só recebe essa vida que vai transformar a sua alma, transformar o seu corpo, né? Só quem permanece ligado nele. A vida de Deus, ela flui em apenas um lugar. Aonde? Ela flui no corpo do Filho de Deus. O único lugar que flui a vida de Deus é através de Cristo, é através do corpo de Cristo. A vida de Deus não flui em outro lugar, a não ser pelo Filho e no corpo do Filho. Então não adianta você estar em outro lugar, ligado a outro lugar. Não adianta apenas confessar a Jesus. Você tem que estar ligado ao corpo, amém? Você tem que estar ligado a Cristo. Eu vou dar um exemplo. A minha vida, a vida da Juliana, ela flui em um lugar. Pergunta, aonde? Na vida do Samuel. Porque quando eu gerei Samuel, parte de mim foi impartido com o meu filho, amém? Algo de mim foi, né, conectado à vida do Samuel. Por isso que a gente fala, né? Ele é sangue do meu sangue, não é isso? Né? Quando a gente faz um teste de DNA, tem que ter uma compatibilidade sanguínea entre o meu sangue e o sangue do Pastor Bruno, do pai, amém? Para você saber quem é a mamãe e quem é o papai, né? De origem, vamos falar assim, da criança. Por quê? Porque era a minha vida, ela flui nesse lugar, amém? Quando eu gerei Samuel, tive Samuel, ele passou a ser sangue do meu sangue. Então a vida de Deus flui aonde? Na vida do Filho. A vida de Deus só flui na vida do Filho. E para eu ter essa vida, para essa vida fluir em mim, eu tenho que estar ligado ao Filho. Eu não posso estar desconectado do Filho, porque fora do Filho não há fluir de vida, não há o fluir da vida de Deus. Então eu recebo dessa vida me tornando o seu corpo, amém? Olha como é a graça de Deus, né? Na sua maravilhosa graça e sabedoria, Ele entendeu que Ele precisava nos fazer o seu corpo, nos fazer a sua igreja, porque era a única maneira da sua vida fluir em nós. Não é à toa que nós somos constituídos corpo de Cristo, amém? Não é à toa que nós temos que estar ligados como corpo, que Ele é o cabeça e nós somos o corpo, porque é o único lugar que flui a vida de Deus. E baseado nisso, nós vamos começar a entender um pouco qual é a importância de você congregar, qual é a importância de estar em comunhão com o corpo, qual é a importância de dizer que de entender que nós somos a igreja corporativa de Deus, amém? Então, é a partir disso que a gente começa a entender que você não pode dizer, eu sou a igreja sozinho. Não, você não é a igreja sozinho. Você é a igreja porque você está ligado ao corpo. Você é a igreja corporativa de Deus porque você vive em comunhão com esse corpo. E é por isso que precisamos nos reunir, é por isso que precisamos estar juntos, porque quando estamos juntos flui a vida de Deus. Então, se você não entende isso, você não entende nada do Evangelho. Se você não entende a respeito de estar conectado ao corpo, da importância de estar ligado ao corpo, você não entende nada do Evangelho, porque você não vai receber vida desconectado com o corpo. Você não vai receber vida fora dessa comunhão do corpo, porque para receber a vida tem que ser parte do corpo de Cristo. Então, a partir do versículo 12 de Romanos 5, Paulo vai explicar o porquê nós precisamos receber essa vida, né? Aí está aí no versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado. Então ele está dizendo o quê? Quando Adão pecou, todos nós pecamos com ele, amém? Quando o pecado, né, entrou através da vida de Adão,
Nós pecamos com ele. Por quê? Porque aqui entra a lei da representatividade, amém? Há uma lei chamada lei da representatividade. E por estarmos todos em Adão, né? Por quê? Porque Adão, ele é o cabeça e o seu corpo se chama humanidade. Assim como Cristo é a cabeça da igreja, Adão é a cabeça da humanidade. Então, por isso que a palavra Adão significa humanidade, amém? Então, é uma forma, é uma tipologia de Cristo, amém? Uma pré-figuração do Cristo perfeito que viria. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então, por isso que nós estamos inseridos nesse contexto. Por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E ele vai dizer que todos pecaram mesmo aqueles que não haviam pecado, a semelhança da transgressão de Adão. No versículo 14, significa o quê? Mesmo eu não estando lá, mesmo eu não tendo comido dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, esse pecado passou até nós, pela representatividade, amém? Porque enquanto humanidade, estamos conectados a Adão, amém? Estávamos ligados a Adão. Então o erro de que Adão comete, nós cometemos juntos, mesmo não estando lá, mesmo não participando daquele momento juntamente com ele e com a sua esposa, de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque ele representa a humanidade, amém? Então, mesmo não estando lá, pecamos junto com ele, amém? Porque também nós não estávamos na cruz, amém? Nós não estávamos lá naquele dia fatídico, há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus Cristo foi crucificado, mas pela lei da representatividade, a palavra vai dizer que com ele nós fomos crucificados e com ele nós fomos ressuscitados, amém? Então, assim como Adão era o nosso representante, agora Cristo se tornou o nosso representante. Isso significa que tudo que Adão viveu, passou, e tudo que ele recebeu como consequência da sua vida, né, pelo pecado, nós recebemos, que é a morte. Mas agora, como fomos ligados a Cristo, aqueles que estão em Cristo, pela lei da representatividade, nós temos tudo aquilo que Cristo é, amém? Podemos receber tudo aquilo que Cristo é, podemos nos tornar tudo aquilo que Cristo é, amém? Com ele morremos, com ele ressuscitamos, com ele reinaremos, amém? Então, quando Adão peca, nós pecamos com ele. E qual é o problema do pecado? O que Paulo está dizendo? O problema não é a transgressão, porque você pode não ter desobedecido como ele, não ter comido do que Deus não mandou comer como ele, porque o problema do pecado não é o ato que você comete, mas aquilo que ele gera. Por quê? Porque o pecado é uma vida, amém? O pecado não é uma coisa, o pecado está vivo, o pecado é algo ativo. O pecado é algo bastante ativo. Por quê? Porque o pecado porta a natureza de Satanás. Então o pecado não é algo que cometemos. O pecado é uma vida. O pecado é uma natureza. O pecado é uma substância. E o pecado é uma vida que gera morte. O pecado é algo vivo, amém? É uma substância viva. Então não é meramente uma ação, amém? O pecado não é uma ação, não é uma transgressão que eu cometo, amém? O pecado é como se fosse uma pessoa, e essa pessoa entrou na vida do homem, essa pessoa passou a dominar a vida do homem, essa pessoa passou a habitar na vida do homem e levar essa pessoa a fazer coisas que ela não gostaria de fazer. Mas como esse pecado, essa pessoa, essa substância viva passou a fazer parte do homem, o homem passou a ser governado por ela. Porque o pecado não é uma ação, o pecado é uma vida. E essa vida governa o homem. Essa vida vai movimentar o homem, porque ela age e trabalha com o homem caído, porque ela recebe a natureza do maligno, e essa natureza ela é viva, essa natureza ela reina, essa natureza ela domina as pessoas a fazerem tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, amém? É por isso que tem muita gente que fala assim: eu não consigo parar de pecar, eu não consigo parar de trair a minha esposa, eu não consigo parar de assistir pornografia. Por quê? Porque a vida do pecado governa a sua vida. Porque não é uma ação, é uma vida que habita dentro de você e te domina. Então por isso que todo homem passa a ser pecador, porque agora o homem por Adão passa a ter uma vida que não
mais a vida de Deus, mas a vida do pecado. Amém? Vocês entenderam que o pecado não é uma ação? O pecado é uma vida. E o problema do ato do pecado, o problema dessa vida é que ela trouxe para o mundo uma vida que tomou posse de toda a humanidade. Toda a humanidade agora foi enxertada dessa vida, porque estávamos todos ligados a Adão. Como se uma pessoa maligna entrou no mundo, entrou na vida da pessoa e começasse a morar dentro de todo ser humano. É exatamente assim. Há uma vida que mora dentro de você, que luta contra a vida de Deus, amém? E qual é o nosso papel? Expulsar essa vida, amém? Essa vida clandestina, ela tem que ser removida de nós, amém? Porque ela vai tentar tomar conta, ela vai dominar, porque ela foi gerada para isso. Essa vida tem vontades, essa vida tem desejos, e tudo que é contrário à vontade e aos desejos de Deus, amém? Então esse ser humano, a partir de Adão, mesmo que não saiba que há uma vida morando dentro de você, há uma vida habitando dentro de você. O problema é que, por que a igreja ainda não venceu o pecado? Porque ela acha que o pecado são atitudes. Enquanto ela trata o pecado como ações, então ela tenta ajustar aquela ação, amém? Mas ela não expulsa aquela vida. E aquela vida, se ela não sai de nós, se essa vida de pecado não sai de nós, ela vai produzindo, ela não para de produzir, amém? Porque a vida flui tanto para a morte quanto para a vida, e ela continua produzindo dentro de nós. E a igreja tratou o pecado como ações, como atos. Então eu ajusto essa ação, eu mudo essa minha atitude, mas a vida continua produzindo dentro de nós outros pecados, amém? Porque o pecado é uma fábrica de pecados. O pecado, a vida do pecado é uma fábrica de pecados. Então eu não tenho que apenas me importar ou tratar o ato, eu tenho que tratar a vida. Eu tenho que tratar a vida que está dentro de mim, senão ela vai continuar produzindo outros pecados, amém? Vocês estão entendendo? Diga amém. Antes, sem o pecado, o homem não tinha capacidade de ver maldade, amém? O homem sem o pecado, ele não reconhecia a maldade, ele não conhecia o que era mal, ele não conhecia o que era maldade. Vou dar um exemplo. Se a gente pegar um bebê, né, que é inocente, que ainda não tem maldade, e você tira a roupinha do bebê, ele anda sem roupa, não anda? O bebê anda só de fraldinha, não tá nem aí, né? Se tá aparecendo alguma coisa, ele tira a fraldinha, acha engraçado, sai andando com a bundinha de fora, não é verdade? Porque ele é inocente, ele não conhece a maldade, amém? E o adulto não tem essa capacidade, a não ser que ele seja louco. O adulto, né, normal, em sã consciência, ele não tem essa capacidade, amém? O que ele faz quando ele tira a roupa dele? Ele se tampa, ele se cobre. Foi a primeira atitude de Adão, não foi? Quando ele perde a inocência, a primeira atitude dele é se cobrir da sua vergonha. Por quê? Porque ele perdeu a inocência. Ele perdeu a inocência e a maldade, né, entrou nos seus olhos. A maldade começou a governar essa vida, começou a governar a vida dele, amém? E uma criança, um bebê, né? Ele é inocente mesmo que o pecado habite nele. Por quê? Porque todos que nasceram de Adão se tornou pecador. Mas ele ainda não conseguiu enxergar a maldade. Ainda há inocência nele, mesmo que o pecado habite dentro dele. Então, quando se perde a inocência, o pecado governa. A partir do momento que você deixa de ser um bebê inocente, o pecado passa a te governar. Por quê? Porque nós nascemos nessa constituição adâmica. Então há agora no homem uma vida maligna, uma natureza maligna que o governa. E esse homem, a partir de agora, vai desejar o mal. Ele vai querer o mal, né? E o mal não é algo, né, ruim. O mal no sentido de você desejar tudo aquilo que é contrário a Deus. Porque tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus é mal diante dos olhos de Deus. Então, o homem não vai desejar o mal porque ele vai desejar matar, roubar e destruir. Não apenas isso, porque há homens maus, amém? Mas ele vai desejar o mal porque ele vai desejar tudo aquilo que é da sua própria vontade e nada daquilo que é da vontade de Deus. Vocês estão entendendo? Diga amém.
Então a maldade habita no homem, e esse homem não vai mais ter vontade de fazer a vontade de Deus. Ele não vai ter mais vontade de obedecer a Deus. Por quê? Porque há outra vida governando ele. As pessoas pensam que tem controle da sua própria vida, mas não tem. Ninguém tem o controle da própria vida. Por quê? Porque nós não temos controle. Como assim, pastor? Eu sou, livre, nasci livre, né? Tem gente que fala assim: nasci livre, nu, pelado, sou livre. O povo é estranho. Mas a palavra nos garante que nós nascemos, quando nascemos, agora nascemos já, baseado nessa vida de pecado, nessa vida, que gera morte. Então o homem, ele pode achar que ele é livre, mas ele não é livre. Ele não tem a própria vida, Eu governo a minha vida, eu sei o que eu faço da minha vida, eu domino a minha vida. Não existe meio termo. Ou somos controlados por Deus através da vida de Deus, que recebemos de Deus, que recebemos através de Cristo, ou somos controlados pelo pecado. Ou você vive a sua vida adâmica, ou você vive a sua vida em Cristo. Não há um meio termo, não há um lugar mediano, A palavra vai dizer: ou você é quente ou você é frio. Se você é morno, eu te vomito. Porque não há meio termo. Para Deus não tem meio termo. Ou você vai se encontrar em Adão, ou você vai se encontrar em Cristo. Toda a humanidade, ou ela vai se encontrar em Adão, ou ela vai se encontrar em Cristo. E como é dividido hoje o mundo? Alguns são adâmicos e alguns são Cristo. Aqueles que receberam a Cristo passaram a ter a vida de Cristo. Os que não receberam a Cristo possuem a vida de Adão. Por quê? Porque todos pecaram. Todos, não são alguns, é todos. Todos pecaram, todos nasceram debaixo dessa humanidade corrompida, dessa vida corrompida. Então não existe meio termo. Ou você é governado por Deus, ou é você governado pela vida do pecado. E através da vida do pecado, você começa a viver da sua maneira, da sua forma. Aí você acha: não, eu quero viver a minha vida, eu quero viver do meu jeito, eu quero viver da forma que eu entendo, eu quero fazer as coisas como eu gosto, eu não quero obedecer, eu não quero fazer. E você acha que isso é liberdade, mas na verdade você é escravo da vida do pecado, que habita dentro de você. Porque o pecado não é uma ação, o pecado é uma vida. O homem pensa que está vivendo algo ruim. Vou dar um exemplo. O homem pensa que quando ele quiser de cometer algumas atitudes, ele pode parar na hora. Porque o homem acha que ele é dono de si. Mas o homem não entende que dentro dele tem uma vida do pecado que o governa. E ele não para quando ele quer. E é por isso que muita gente não consegue se livrar da pornografia, da fornicação, dos vícios. Por quê? Porque é uma vida que o governa. E ele acha assim: quando eu quiser eu paro de beber, quando eu quiser eu paro de fumar. E ele pode até parar por um momento, mas depois ele cai e volta de novo. A não ser que a configuração interna mude, a não ser que a vida interna mude, a não ser que haja uma substituição da configuração interna. Porque o homem acha que ele é dono de si, mas tem uma vida que o controla, tem uma vida que o domina. E essa vida só vai ser impedida de governar você se for substituída por outra vida, por outra natureza, por outra substância. Então essa vida que nós nascemos em Adão precisa ser substituída pela vida de Cristo, precisa ser substituída pela vida de Deus. Agora essa natureza caída, essa natureza adâmica, essa natureza pecaminosa, essa natureza satânica que se misturou com a minha natureza, com a criação, com aquilo que Deus formou do início por conta do pecado, me torna um pecador. Então entenda, nós não nos tornamos pecadores porque pecamos, nós só pecamos porque somos pecadores. Você não é: eu sou um pecador porque eu peco. Não, você é pecador porque você nasceu de Adão. Essa é a vida que está dentro de você, essa é a substância que compõe a sua vida. E você só peca porque a sua substância, a sua natureza é a natureza de um pecador.
é sobre o ato, mas é sobre uma vida que passou a habitar dentro de mim, dentro de você, e que se tornou a sua natureza. Romanos 5,19 vai falar assim, ó: porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores na sua constituição. Assim também, pela obediência de um só, muitos se tornaram justos na sua constituição. Pastor Bruno ministrou sobre isso, né? Domingo retrasado, sobre a constituição do homem, amém? Sobre nós temos constituídos, né? Que temos que mudar a constituição, mudar a lei, mudar a forma, mudar aquilo que está dentro de nós. Então, ó, aqueles que pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores pela constituição, pela sua essência, em natureza, em vida, em forma. Não é o ato, é natureza, é vida, é forma. Eu peco porque eu sou pecador? Não, eu peco porque eu sou pecador porque eu peco? Não, eu sou pecador, né? Eu peco porque eu já sou um pecador, porque essa agora é a constituição, essa é a constituição do homem desobediente. A constituição do homem desobediente é a constituição da vida do pecado, é a constituição da vida adâmica. Por que você é pecador? Porque você foi feito pecador, e por esse pecado, por essa vida te governar, você peca. Por essa vida dominar os seus sentidos, você peca. Então essa vida domina os seus sentidos, domina a sua alma, domina os seus olhos, domina os seus ouvidos, domina os seus 5 sentidos e faz com que você peque. Por ser pecador e cometer pecado, qual é a recompensa que recebemos? Qual é a recompensa do pecado? A morte. Por você ser pecador, a sua recompensa é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Então você morre espiritualmente, você começa a morrer fisicamente, e a sua alma, né, ela entra em um estado de corrupção e transgressão. Então, o homem, né, antes do pecado, ele não tinha a morte espiritual, ele não tinha a morte física, ele não tinha a corrupção da sua alma. Mas quando a morte habita em nós, quando essa morte, né, recebemos a morte por recompensa do pecado, o homem recebeu uma sentença onde há uma morte espiritual, uma morte física e uma corrupção, uma transgressão da sua alma, que faz com que a sua consciência queime eternamente no lago de enxofre e fogo. Que essa é a recompensa daqueles que não salvarem as suas almas. As suas almas queimarão eternamente no lago de fogo e enxofre. Está lá em Apocalipse. Essa é a recompensa de todos os inimigos de Deus. Todos os inimigos de Deus receberão essa sentença, né? E essa sentença chegou até nós, por isso que a gente morre, amém? Por isso que o corpo físico morre. Por isso que nós temos que buscar, como Romanos 5,10, buscar o quê? Sermos salvos pela vida. Porque essa é a consequência da inimizade, essa é a consequência do pecado e da morte. Porque sem Cristo somos inimigos de Deus. Porque Deus é santo. Porque Deus não tem amizade com o pecador. Deus não tem amizade com os seus inimigos. Deus não tem relacionamento com o pecador. Ele não tem amizade com quem é inimigo dele. Então, só teve uma forma de Deus se reconciliar. Deus santo se faz o quê? Pecado. O Deus santo se faz pecado para que o pecador se faça santo. Ele teve que arrumar um meio de trazer essa reconciliação, essa regeneração, essa reconstituição do desenho original. Então Deus envia para a terra quem? Cristo, seu Filho, em forma de carne. E aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Está
Está lá em 2 Coríntios 5, 21. Vai dizer: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Deus o fez pecado. Por quê? Porque o fez nascer da carne. Deus o fez nascer da carne. Então ele se torna o quê? Pecado por nós. Então nós fomos o quê? Justificados pelo sangue, amém? Do Filho. Ele veio e pagou a nossa dívida, pagou a nossa conta, amém? Quebrou todo o ciclo de inimizade. Pela cruz houve uma reconciliação. Mas isso resolve o problema todo? Não. Não todo, porque o problema de ser inimigo de Deus foi resolvido, mas eu tenho uma natureza que precisa ser substituída. Eu tenho uma natureza, eu tenho uma vida pecaminosa que precisa ser resolvida, que precisa ser transformada. Então, só reconciliação não basta. Então, eu resolvi o problema do pecado, resolvi o problema do inferno, mas eu preciso resolver o problema da minha natureza. Então, vai começar o processo de Deus de trocar a natureza do pecado pela natureza da vida. Vai começar o processo de Deus de mudar a minha natureza pela vida dele. Agora que nós somos reconciliados pela confissão de Jesus, agora que nós somos parte do corpo, agora que nos tornamos a sua família, se permanecermos no corpo, essa natureza vai sendo trocada, essa natureza vai sendo modificada e começa a fluir do corpo do Filho de Deus o quê? Vida. O que flui do corpo do Filho de Deus? Vida. E a vida de Deus vai substituindo a vida do pecado. E a vida de Deus vai substituindo a natureza que me governa, que me domina, que me afasta de Deus, que me leva a desobedecer, que me leva a fazer a minha própria vontade. A vida do pecado deseja a fornicação, a vida do pecado deseja a pornografia, a vida do pecado deseja as concupiscências da carne, a vida do pecado deseja a fofoca, deseja o falar mal, deseja a perseguição, mas a vida de Deus deseja a santidade. A vida de Deus deseja pureza. A vida de Deus deseja Cristo, deseja tudo aquilo que Ele é. Então essa vida entra dentro de nós e vai combater com a vida do pecado que habita na nossa alma. Você não é livre porque alguém te diz não faz isso ou não faz aquilo. Você não é livre ou liberto porque o seu líder fica insistindo para você, não faz isso, não faz aquilo. Isso pode até funcionar por um tempo, amém? Ou até por um tempo você pode fazer, tá bom, líder, eu vou obedecer. E você vai tentar fazer aquilo que o líder está pedindo, você vai tentar fazer aquilo que o pastor pede, você vai tentar fazer aquilo que Deus está te pedindo, mas se a vida não for modificada, uma hora você volta a fazer. Pode até funcionar por um tempo, mas uma hora você volta a fazer, porque o que verdadeiramente nos faz livres é o quanto eu tenho dessa vida em nós, é o quanto da vida de Cristo habita em nós, porque a palavra vai dizer que nós somos verdadeiramente livres em Cristo. Não é porque alguém manda, não é porque alguém está falando, é porque Cristo entrou e você permitiu que essa vida crescesse em você. O quanto dessa vida você tem, o quanto dessa vida você recebe, o quanto dessa vida cresce dentro de você, o quanto dessa vida te governa, vai dizer o quanto dessa vida está te salvando. O quanto dessa vida cresce dentro de você vai dizer o quanto dessa vida está salvando a sua alma, o quanto dessa vida está salvando você. Quanto mais comunhão com o corpo, quanto mais comunhão com a vida de Deus, quanto mais comunhão com Cristo, quanto mais comunhão com a sua palavra, mais vida flui, mais vamos sendo transformados naquilo que Cristo é. A vida de Deus precisa substituir a vida do pecado que habita dentro de nós. Porque senão você vai ser um hipócrita, fingindo viver uma vida de santidade, mas ao mesmo tempo voltando e cometendo os mesmos pecados que você cometia antes. Não adianta você vestir uma capa de crente, né? E por fora não demonstrar aquilo que você é, porque uma hora a sua hipocrisia vai ser revelada e aquilo que está dentro de você escondido vai ser externado.
Porque você não pode viver a sua vida toda como um fariseu. Por isso que Jesus chamava o fariseu de hipócrita. Ele conhecia a lei na ponta da língua, mas ele não cumpria elas. Mas ele não vivia no seu interior. Era uma transformação exterior, mas por dentro eram todos como sepulcros caiados. Só o Filho de Deus pode verdadeiramente nos libertar. Só o Filho de Deus pode verdadeiramente substituir essa vida pecaminosa, adâmica que habita dentro de nós. A falsa liberdade é aquilo que o homem pensa que pode conquistar com o seu próprio esforço. Ah, não, eu consigo. Ah, não, eu faço. Ah, não, não preciso. Não precisa não. Não preciso de líder, não preciso de pastor, não preciso da vida de Deus, não preciso de oração. Eu mesmo consigo. Essa é uma falsa liberdade. Vou dar um exemplo. Você vai falar assim: não, eu não peco mais não. Eu decorei os 10 mandamentos, as 613 leis da tábua de Moisés. Por isso eu não peco mais. Você é só um bobo que daqui a pouco está fazendo tudo de novo. Porque só a vida de Deus pode verdadeiramente te libertar. Só a substituição dessa vida em totalidade pode verdadeiramente te libertar. Porque o que nos livra da lei do pecado é a lei do Espírito da vida. É o que diz a palavra. Somente o Espírito da lei da vida pode nos livrar da lei do pecado. Somente a vida de Deus pode nos livrar dessa lei, dessa vida, dessa sentença que busca nos dominar, amém? É como um copo de água, amém? Se eu pegar um copo de água suja, né? E eu pegar esse copo com água suja, e eu tenho que me desfazer dessa água suja, mas eu não posso virar o copo. Como é que eu faço? Eu tenho um copo com água suja, não posso jogar ela fora, entornar. Ah, tá aqui, pastor, o copo tá vazio, coloca água limpa. Não. Nós somos como um copo de água suja. E para essa sujeira sair, a vida, a água pura tem que entrar. E quanto mais água, a água suja vai saindo. Quanto mais água pura entra, mais a água suja vai saindo. E o copo vai transbordando, vai saindo aquela sujeira, vai saindo aquele ranço, vai saindo toda aquela contaminação, até o ponto de só sobrar água limpa no copo. Assim é a nossa vida, como um copo de água suja, contaminada. E não tem como você virar o copo, querido. Você tem que deixar a água nova entrar. Você tem que deixar a água que limpa, que purifica, que lava. Como está lá em Efésios 5, que a igreja do Senhor é lavada pelas águas da purificação em Cristo, para que a igreja seja pura e irrepreensível diante de Deus. Então entenda, essa água tem que entrar, essa vida tem que entrar. Não adianta você achar: não, eu viro o copo, jogo fora e começo de novo. Não, querido. Uma hora a água vai estar suja de novo, porque não é o seu esforço, não é da sua forma. Você tem que deixar a vida entrar. Conforme a água entra, ela limpa, descontamina. E aí você vai percebendo a mudança das suas vontades. E aí você vai percebendo a mudança da sua percepção, a mudança daquilo que arde dentro do seu coração. Se não mudou ainda, é porque não tem vida entrando. Se a sua vida ainda não mudou, é porque não tem vida entrando. Se você ainda desobedece aquilo que Deus manda fazer, é porque não tem vida entrando. Se você ainda faz a sua vontade, é porque não tem vida entrando. Você é um poço de água parada. Não tem vida entrando. Porque essa vida entra para transformar, para limpar, para libertar. E se não está tendo mudança, se não tem transformação, é porque a vida que está dentro de você ainda é a vida de pecado, mesmo que você esteja transvestido de Cristo. Essa limpeza, essa vida que entra, isso é ser salvo pela vida de Deus. Quando você se dá conta, o seu único desejo vai ser dar prazer a Deus. Quando você se der conta, quando você estiver totalmente lavado, purificado por essa água, você vai se dar conta que a sua única vontade é fazer a vontade de Deus. Não é um peso mais obedecer. Você obedece por amor, você obedece por prazer. Se você ainda obedece por obrigação, você é um copo sujo de água. Porque a vida
vida de Deus, quando nos governa, nós temos prazer naquilo que é do Senhor. Porque se essa vida me governa, eu tenho prazer em dar prazer a Deus, eu tenho prazer em obedecer, eu tenho prazer em fazer a sua vontade. Por quê, pastora? Porque não há outra vida em mim, só há a vida dele. E a vida dele responde à vida dele. A vida dele não tem mais parte com a velha vida, não tem mais parte com a desobediência, não tem mais parte com a vontade própria, não tem parte com a justiça própria, não tem parte com nada que é do homem, só tem parte com aquilo que é de Cristo, porque a vida de Deus flui na vida do Filho. Se somos e permanecemos no seu corpo, recebemos constantemente o fluir dessa vida. Quem está fora do corpo não tem vida. Faz assim com a sua mão. Todo mundo tem mão, isso. Se não tem mão, mexe o pé, mexe a cabeça. Se eu cortar a sua mão, ela fica fora do corpo, amém? Quando eu corto a sua mão, o que acontece com ela? Ela morre, amém? Quando ela se desliga do corpo, ela morre e apodrece. É isso que acontece com os membros do corpo de Cristo que deixam de ser parte do corpo. O pecado os faz apodrecer. É isso que acontece com o membro do corpo quando ele não está conectado ao corpo. Quando ele acha que ele pode viver sozinho, que ele não precisa da comunhão do corpo, que ele não precisa estar ligado ao corpo. Quando ele acha que ele pode ser o Cristo em casa. Quando ele acha que não precisa congregar, não precisa obedecer, não precisa estar debaixo de uma autoridade. Isso significa um membro apodrecendo pela lei da vida do pecado que habita dentro dele. Porque a vida de Deus só flui ligado ao corpo. Por que tem gente que está anos na igreja e nada muda? Simples. Porque não tem a vida de Deus. Não tem o fluir da vida de Deus. Então fica lá água parada, água suja, água contaminada. Porque se você vive verdadeiramente a vida de comunhão do corpo, se você vive a palavra, se você vive a vida de Cristo, a água flui. E se a água flui, querido, já era para a água ter limpado esse poço. Já era para você ser um poço de águas de vida. Fresca, saudável, purificada. Tem que estar conectado ao Filho. Só o corpo do Filho de Deus tem a vida de Deus. João 15, versículo 1 vai falar o quê? Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim não dá fruto, eu corto. E todo ramo que está em mim dá fruto, eu limpo para que ele dê mais fruto. Então, quando o ramo não dá fruto, e o fruto é a expressão da vida de Deus, amém? O fruto é a multiplicação da vida que eu recebo, tá? O fruto é a evidência do fluir da vida de Deus que recebo, amém? O fruto não é algo, né, que está ali à toa. O fruto, ele vai expressar a vida de Deus sendo produzida em nós, amém? A vida de Deus crescendo em nós, e ela se manifesta através do fruto. E a palavra vai dizer que tem ramos ligados à videira que não dão, e ele corta. E quando ele corta, o que acontece? Ele seca. Se ele corta o ramo, o que acontece com o ramo? Ele seca. Por quê? Porque não recebe mais vida. Então não adianta apenas estar ligado à videira se você não manifesta os frutos da videira. Sabe o que significa isso? É um ramo transvestido de Cristo, mas ainda tem a vida de pecado dentro dele. Por isso não floresce, por isso não frutifica. Porque toda árvore só pode dar aquilo que ela é. Você precisa se permitir experimentar a vida de Deus. Você precisa se permitir experimentar essa vida. Experimentar essa vida não são momentos, não é um culto, é uma vida diária. A vida está em Cristo, a bênção está em Cristo, a herança está em Cristo, tudo está em Cristo. Quer receber algo de Deus? Esteja então no Filho. Quer receber a bênção? No Filho. Quer herança? No Filho. Quer vida? No Filho. Não há outro lugar, porque tudo que Deus faz é pelo Filho, no Filho e para o Filho. Dons e talentos podem impressionar as pessoas, mas o que impressiona a Deus, o que impressiona o Pai é a vida do Filho. Você pode ser muito bom, muito talentoso, muito prestativo,
Nada disso impressiona o Pai se não tiver a vida do Filho. Cristo é o centro de todas as coisas. Temos que estar nele. E é por isso que nós temos que negar a si mesmo. Por que eu tenho que negar a mim mesmo? Porque eu tenho que negar essa vida que está dentro de mim. Quando eu nego a mim mesmo, eu estou dizendo para Deus: eu não quero essa vida que eu nasci, essa vida de pecado, essa vida que me governa, essa vida que me domina. Quando você nega a si mesmo, está dizendo para Deus: eu quero a sua vida. Então ele fala: então vem e me segue. Não perca a comunhão. Não perca a comunhão com o corpo. Não perca a comunhão com o Espírito. Não perca a comunhão com a vida de Deus. É fundamental a comunhão para o fluir da vida de Deus. Seja liberto da vida do pecado. Não fique presa a atitude, não fique presa a ações, porque toda atitude é fruto de uma vida que habita dentro de você. As suas ações contrárias a Deus, a sua desobediência, a sua vontade própria é fruto da vida que habita dentro de você, que não é a vida de Deus, é a vida do pecado. E a sua recompensa é morte. O instrumento que o pecado usa para fazer as suas vontades é o seu corpo. Por isso que você é escravo do pecado, porque a vida do pecado precisa de um corpo, assim como a vida do Espírito precisa do nosso corpo, amém? A vida do pecado também precisa de um corpo, e ele usa o corpo do homem, para quê? Para fazer o que ele quer, para expressar a sua vontade, para expressar o seu desejo. Você cobiça com os olhos, fornica com o corpo, fofoca com a boca, tudo que é da lei da vida do pecado. Se não tivesse corpo, não tinha pecado. Porque como que o pecado ia se expressar? Por isso que nós fomos constituídos dessa forma. Esse corpo não é para expressar o pecado que habita em nós. Esse corpo é para expressar a vida de Deus. A minha boca tem que expressar a vida de Deus. Os meus olhos têm que expressar a vida de Deus. Os meus ouvidos têm que ser para a vida de Deus. Tudo do meu ser, toda a minha alma, todos os meus sentidos têm que ser para expressar a vida de Deus. Se os meus sentidos não estão expressando a vida de Deus, estão expressando outra coisa, porque tem outra vida te dominando. Tem outra vida te governando. O pecado tomado pela ocasião da transgressão em Adão, ele possui o corpo dos homens para fazer o que ele quer, porque é uma vida operante. Você tem em você uma outra vida que quer te governar, que quer determinar o que o seu corpo vai fazer, o que o seu corpo não vai fazer. Vocês falam assim: ai pastor, eu tento obedecer, eu tento fazer, mas não consigo. Por quê? Porque tem uma vida operando dentro de você. Você tem que deixar a vida de Deus entrar. Quando toda essa vida pecaminosa for substituída pela vida de Deus, você vai começar a fazer a vontade de Deus. Quando essa vida do pecado vai sendo substituída pela vida de Deus, a água nova vai entrando, a água pura vai entrando, a vida vai fluindo, você vai perceber que você vai começar a fazer a vontade de Deus naturalmente. Por quê? Porque não há outra vontade que habita mais dentro de você. Enquanto a outra vontade que habita dentro de você, você ainda tem a vida do pecado habitando em você. Se você ainda não consegue fazer a vontade de Deus, se você ainda faz a sua vontade, é porque a vida que te governa, a vida que está em você, é a vida do pecado. É a vida do maligno. Não é a vida de Deus. Mesmo você estando livre da condenação e do inferno. Vocês conseguiram entender a diferença? Eu estou salvo, não vou mais para o inferno, mas a minha alma e o meu corpo. Porque a vida de Deus só responde a si mesma. A vida de Deus, ela só vai responder a si mesma. E quando a vida de Deus, nos governa, quando a vida de Deus habita dentro de nós, nós nos tornamos então escravos de Cristo. Por isso que Paulo vai falar em Romanos 1, versículo 1, eu, Paulo, escravo de Cristo.
Por que ele fala que ele é escravo de Cristo? Porque ele está falando, eu não sou mais escravo do pecado. Porque a vida que habita em mim não é mais a vida do pecado. Então eu não sou mais escravo do pecado. Porque agora eu vivo para fazer a vontade de Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus, eu faço a vontade de Deus. Paulo renunciou tudo para fazer a vontade de Deus. Paulo renunciou à cultura, Paulo renunciou à religião, Paulo fez o que Pedro não fez, o que João não fez, ele renunciou à própria cultura judaica. Você vê, Paulo não ia para o templo orar, Paulo não ia para o templo, né, cumprir as coisas da lei, ele renunciou, ele falou, eu considero tudo perda, não me serve nada disso, porque a lei me aproxima do pecado, a lei me aproxima da morte, e agora eu sou escravo de Cristo. Paulo ia para as sinagogas pregar a Cristo, enquanto Pedro e João subiam para orar. Ou você é governado pela vida do pecado, ou você é governado pela vida de Deus. Você não tem outra escolha. Você acha que tem outra escolha, mas sabe onde está a sua escolha? Na vida do pecado. O que você chama de sua escolha, a palavra de Deus chama a vida do pecado que habita dentro de você. O que você chama de liberdade, porque você faz o que você quer, a palavra de Deus chama da vida do maligno que habita dentro de você. E ele governa e faz do seu corpo aquilo que ele quer. E ele é tão esperto que faz você achar que é você que deseja, que é você que quer, que você é livre. Ou você é governado pela vida do pecado, ou você é governado pela vida de Deus. Não existe meio termo. Ah, pastor, eu quero ser livre, eu quero fazer a minha vontade. Não existe. Você acha que é, mas você não passa de uma marionete da vida do pecado que te governa. Não existe. Qual é então a sua escolha? A vida de Deus ou a vida de Deus ou a vida do pecado? Você tem uma escolha. Foi te dado o direito de escolher a vida do pecado ou a vida de Deus. Romanos 6,16 vai dizer assim. Romanos 6, né? Falei que a gente ia ficar em Romanos. Romanos 6 vai dizer: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que com o corpo do pecado seja anulado, e não mais sirvamos o pecado como escravos. Porque nós servimos o pecado como escravos. Por isso que, sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Por isso que você tem que ser crucificado. E crucificar o velho homem é matar a vida do pecado. Mas se você ainda vive como velho homem, se você ainda vive com as suas vontades, quer dizer que você não foi crucificado com Cristo naquela cruz. Não houve crucificação. Você está olhando para a cruz, você olha para a cruz, você é amigo, né, do momento, você se compadece, você chora, mas você não morreu ali. Porque quando você morre, é crucificado o velho homem, o corpo do pecado é anulado e não mais servimos o pecado como escravo. E passamos a ser o quê? Escravos da justiça de Deus. Aqui, ó. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Para ser livre da escravidão do pecado, só sendo agora servos da justiça de Deus. Ser servo, ser escravo é a mesma coisa, tá? É ser agora servos dessa justiça para viver a vida de Cristo. Se deixar de ser escravo, se deixar ser servo da justiça de Deus, automaticamente eu volto a ser servo do pecado. Se você deixar de viver a justiça de Deus, o que é viver a justiça de Deus? É servir a Deus e fazer a boa obra. Por isso que lá em Apocalipse vai dizer que nós, a igreja, né, a esposa de Cristo, ela já aprontou todos os seus atos de justiça, né, que é servir a Deus em toda boa obra. Se você parar, não quero mais servir a Deus, não quero mais fazer a vontade de Deus, se você deixar de ser servo da justiça, você deixa de servir a Deus, automaticamente você volta a ser escravo do pecado.
Não tem outra saída. Vem aqui, Sabrina, vem aqui. Vem, você. Ronald. Diga não, eu sou meio ruim com o nome assim, né? Mas eu sei que você é você. Fica assim, um de frente pro outro. Essa aqui é a porta. É a porta da vida, amém? Só porque ela é menina. Essa aqui é a porta da vida do pecado. Essa aqui é a porta da vida de Cristo, amém? Você está aqui no meio, tá entendendo? Aqui é a parede, aqui é a parede. Para você sair dessa porta, quando você vira, você só tem essa. Se você sai dessa porta, você só tem essa porta. Você não tem para onde ir. Se você sai da vida de Cristo, automaticamente você entra por essa porta. Se você sai dessa porta, você entra nessa porta. Não tem para onde você ir, não tem espaço, não tem onde você correr, não tem para frente, nem pra... Essa cola mais aqui, você cola, vem. Você fica aí mesmo. Se você tá nessa vida e se você deseja nessa vida, você automaticamente cai nessa vida. Você não tem escolha. Ou você vai viver a vida de Deus, ou você vai viver a vida do pecado. Vocês entenderam? Diga amém. Obrigada, meus amores. Não tem para onde ir. Ah, pastor, eu quero dar um tempo. Eu estou me sentindo cansado. Eu estou me sentindo preso, servindo a Deus. Eu vou sair. Sabe onde você se encontra? Escravo do pecado. Porque se você sai dessa porta, você entrou na outra, querido. Não tem para onde ir. Porque essa é a substância da vida que te governa. Ah, pastora, eu quero dar um tempo, me sentindo preso, servindo a Deus. Você não está preso. Você apenas é escravo de Cristo. E sabe por que você se sente preso? Porque a vida que habita em você não é a vida de Deus. Porque a vida de Deus vai dizer que em Cristo você é liberto. Em Cristo você é livre. Quando você se sente aprisionado, vivendo a vida de Deus, significa que a vida do pecado que habita em você não está aguentando essa vida. É a vida do pecado dentro de você que não aguenta aquela vida. E a vida do pecado começa a sufocar. Aí você acha, eu tô cansado, eu tô sufocado. Porque a vida que te governa não é compatível com a vida que você está vivendo. Então a vida que habita dentro de você é mais forte do que a vida que você estava vivendo. Por isso que a vida do Senhor não adianta ela ser exterior, ela tem que ser interior. Por isso que você percebe que aquelas pessoas que às vezes saem da igreja para dar um tempo, dificilmente elas voltam. Por que dificilmente elas voltam? Dificilmente elas conseguem voltar, porque a cada dia que passa ela vai se afundando mais. E deixa eu te falar uma coisa, não é praga do líder, não é praga do pastor, é a escolha de vida que ele teve. Ele escolheu viver a vida do pecado e viver no lamaçal que ele desejava. Então não é praga do líder, tá? Não é praga do pastor. É apenas a escolha de vida de cada um. Ou você escolhe a vida do pecado, ou você escolhe a vida de Cristo. Ou você escolhe morrer com o velho homem na cruz e viver a vida de Cristo, ou você vai passar a sua vida inteira vivendo a vida do pecado, achando que é livre, mas é escravo dele, como diz a palavra. Não é a pastora que está dizendo, você que está vindo de casa. Não é a pastora que está dizendo, é a palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu estou cansado. Quero um conselho? Vai cansado mesmo, porque o seu descanso é Cristo. Vai cansado mesmo. Eu tô cansado, tô fadigado. Dorme. Fecha o olho, dorme 10 minutos, dorme 20 minutos, dorme 1 hora, dorme 12 horas. Dorme. E acorda renovado. O seu descanso é Cristo. Deixa o fluir da vida. Porque se você permitir que o fluir da vida entre, a vida de Deus, o fluir dessa vida, é águas que limpam, águas purificadoras, são águas de descanso. E essa própria água, essa própria vida vai te fazer repousar. Você vai encontrar descanso nela. Então continua, permaneça, persevere, não desista, não regrida. Porque se você sair dessa porta, a outra porta está te esperando bem aberta. A outra opção
é infinitamente pior do que estar cansado. Você deixar de viver a vida de Deus, viver o fluir da vida de Deus, viver a vida de comunhão, viver a vontade de Deus, é infinitamente pior você deixar essa vida cansada, porque está cansada, para viver a outra vida. Porque você pode estar cansado vivendo a vida de Deus, mas na outra vida você está caído. Você pode estar até cansado, fadigado, é muita coisa, eu cansei, estou cansado, porque o corpo cansa, amém? A mente às vezes fica cansada, mas pior do que estar cansado é estar caído. Porque na outra vida você não está cansado, na outra vida você está caído e morto. Porque essa é a recompensa, você se encontra caído e morto, ainda que viva. Romanos 6,19 vai dizer assim, estou no 6, tá? 19. Falo como homem por causa da franqueza da vossa carne, pois assim como apresentaste a impureza e a iniquidade aos vossos membros como escravos para a iniquidade, assim apresentai agora a justiça aos vossos membros como escravos para a santificação. Como então você tem que se apresentar? Escravos para santificar? Porque antes você era escravo do pecado, escravo da iniquidade. Você apresentou os seus membros escravos para a iniquidade. Então, ele está falando, apresentei agora o seu corpo como escravo da santidade, como escravo da justificação. Você só vai deixar de ser escravo do pecado quando decidir ser escravo de Cristo. Eu, Paulo, escravo de Cristo, chamado para ser apóstolo, enviado para anunciar o Evangelho de Deus. Gente que não serve a Deus jamais consegue vencer o pecado. Quem não serve a Deus jamais consegue vencer o pecado. Por isso que o seu pastor, por isso que o seu líder fica te chamando para servir. Não é porque ele quer que você trabalhe, não é porque ele é chato, não é porque ele quer que você seja mais uma mão de obra, ele quer que eu trabalhe para a igreja, quer que eu trabalhe para ele, não quer fazer nada não. Ele te impulsiona para servir, porque só consegue se livrar e vencer o pecado servindo a Deus. Apresentei o seu corpo. A vida cristã é como andar de bicicleta. Se você de repente freia, se você de repente para de pedalar, você cai, querido. Se você para de tomar um rumo, você vai bater com a cara no poste. Romanos 12, versículo 1 vai dizer assim: apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Apresentei os vossos corpos, assim como Romanos 6,19, apresentei os vossos membros como escravos para a santificação, para a purificação. Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, agradável e santo diante de Deus. Por quê? Porque Paulo vai dizer, antes você usava o seu membro para iniquidade, para o pecado. Qual o problema de você agora ser escravo de Cristo? Qual o problema de você dizer que você é servo de Cristo? Passou a vida inteira sendo servo do pecado. Entenda uma coisa, Deus nunca pensou em filhos inativos. Deus nunca gerou filhos inativos. Deus nunca gerou filhos passivos. Deus nunca gerou inatividade. Tudo em Deus tem vida, tudo em Deus flui, tudo em Deus é ativo. Você recebeu a vida de Deus, o Espírito de Deus. Cristo morreu por você na cruz do Calvário. Não é para você ficar sentado sem fazer nada, porque Deus não fez filhos inativos. Deus não fez filhos prostrados. Deus não fez filhos, que não querem viver a vida dele. Não é esse o desenho. Ele fez filhos ativos, filhos que são produtivos, porque ele é produtivo. A palavra vai dizer que até hoje Deus continua trabalhando. Ele não gerou filhos inativos, porque eu só posso produzir segundo a minha espécie. Esse não é o desenho. Deus não morreu por você, Ele não te deu a vida para você ficar sentado, ser um improdutivo, ser um ineficaz, ser um inativo, ser um inútil. Não é para isso. Isso está fora do desenho. Se você é inativo, se você é ineficaz, se você é inútil ao Senhor, você porta outra vida que não é a vida dele.
porque a vida dele é produtiva, ativa, eficaz. Deus planejou filhos ativos, dispostos a servir ao Senhor para cumprir o propósito e não para servir ao pecado. O homem que vive a vida do pecado, que serve ao pecado, que faz a sua própria vontade, que vive pelos seus desejos, está fora do desenho de Deus. E a regra não tem exceção. Deixar de servir a Deus é se entregar ao pecado. Essa regra não tem exceção. Você precisa servir ativamente a Deus para vencer o pecado. E servir ativamente a Deus é você honrar a graça que lhe foi dada. É você honrar a vida que lhe foi dada. É você amar incondicionalmente, não querer outra vida a não ser a vida que lhe foi dada pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Se você não serve ativamente ao Senhor, você é apenas um crente nominal. Pastor, o que é ser um crente nominal? São aqueles que dizem ser crente, mas não vivem uma realidade da nova vida. Ser um crente nominal é só de nome. Você só diz que é crente, mas é aquele que não vive a realidade da nova aliança, não vive a realidade da nova criação, ainda vivem escravos. Quando você toma consciência que você tem que viver a vida de Deus, que Ele morreu para te salvar não só do inferno, mas que para que você continue sendo salvo por essa vida, e para continuar sendo salvo dessa vida, você tem que se alimentar dessa vida, você precisa do fluir dessa vida. Quando você toma consciência dessa vida, você não deseja outra vida. Quando você tem consciência da vida de Deus que é em você, você não deseja outra vida. Não tem como desejar outra vida. 1 Coríntios 15, eu acho que esse é o último texto de hoje. 1 Coríntios 15, versículo 45, vai dizer assim: assim também como está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente, o último Adão tornou-se espírito que dá vida. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o almático, depois o espiritual. Então está dizendo que Adão é almático, mas Cristo é espiritual, amém? Ele está dizendo que o homem adâmico, que vive pela lei do pecado, ele não é espiritual, ele é almático. Tem algum almático aqui na igreja? O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o terreno, tais também são os terrenos. E como é o celestial, tais são também os celestiais. Então, se você vive a vida de Adão, se você vive a lei do pecado, se você vive a vida do pecado, se você vive a sua vontade, você além de almático, você é terrenal, você não é espiritual e você não vive as coisas celestiais. É a palavra que está dizendo. E assim como trouxemos a imagem do terreno, trazemos também a imagem do celestial. E para finalizar, a imagem que você reflete é a imagem do terrenal, a imagem adâmica, a imagem do pecado. Mas aqueles que têm a vida de Deus, eles têm a imagem do celestial, que é Cristo. Deus só fez 2 homens. Não, tem 8 bilhões de homens. Não, Deus só fez 2 homens. Adão, que a palavra vai dizer que é o primeiro Adão, e Cristo, o último Adão. Deus não fez 8 bilhões de habitantes. Ele fez Adão e fez Cristo. Em Adão está toda a humanidade, em Cristo está toda a igreja. Em que grupo de homem você vive? Em que vida você vive? A humanidade é a multiplicação do corpo de Adão, e a igreja é a multiplicação do corpo de Cristo. Ou fazemos parte do corpo de Cristo, ou fazemos parte do corpo de Adão. Você não está em outro corpo. Ou você faz parte do corpo de Adão, e com ele o pecado, a morte, as suas vontades, seus desejos, a sua luxúria, o seu orgulho, os seus pecados. Ou você vive no corpo de Cristo,
E o corpo de Cristo vive não pelas coisas dessa terra, porque ele não é terrenal. O corpo de Cristo não é almático, é espiritual. O corpo de Cristo não é dessa terra, é celestial. O corpo de Cristo não tem a imagem do homem dessa terra, ele tem a imagem do ser celestial, que é Cristo. Quem você é? O que você expressa? Quando as pessoas olham para você, eles veem Cristo ou veem Adão? As suas atitudes dentro de casa, com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa, são de Adão ou são de Cristo? As suas atitudes vão dizer a que corpo você pertence. As suas atitudes vão dizer a que vida flui dentro de você. A maneira que você se comporta vai dizer que vida há em você e a que corpo habita. E é mentira, agora que eu vou terminar. Colossenses 1, versículo 3. Essa é a última mesmo. Essa é agora para a gente poder levantar e orar, hein? Se aguarde. Colossenses 3, versículo 1. Portanto, eu preciso que você abra Colossenses 1. 3, Colossenses capítulo 3, versículo 1. Eu preciso que você abra, porque você tem que marcar algo na sua Bíblia muito importante. Se você está na Bíblia no celular, você marca, tem um marcador de texto, né? A Bíblia online também tem um marcador. Colossenses 3, versículo 1. Portanto, vírgula, se, está assim na sua Bíblia? Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, aonde Cristo está assentado à direita de Deus. Portanto, se... Por que tem esse se? Se fostes ressuscitados, porque ainda tem muita gente morta como Adão. Tem muita gente que confessou a Cristo, mas continua morto como Adão. Então, se você foi ressuscitado juntamente com Cristo, busque então as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Onde Cristo governa, onde Cristo está assentado, quer dizer, a palavra quando Deus fala que Deus está assentado, e assentado quer dizer que a obra está completa, por isso que Ele está assentado, amém? Tudo está completo, então quer dizer que Ele consumou todas as coisas e governa. Por isso que Ele está assentado, porque sobre Ele foi completado toda a boa obra, e agora Ele está governando sobre tudo aquilo que Ele fez. Então, se você foi ressuscitado, porque ainda tem muitos mortos com Adão, ainda tem muita gente na igreja morta como Adão, ainda tem muita gente que se diz crente de forma nominal, mas não vive a nova vida, não vive a nova aliança, pode comer dessa mesa, beber desse sangue, mas ainda vive a lei do pecado. Ainda vive a vida do pecado, porque ainda é desobediente, ainda é governado por si, ainda quer fazer as suas vontades, ainda faz e vive segundo os seus desejos. As suas atitudes expressam a vida do pecado. É terrenal, é caído. Ou você faz parte de Adão, ou você faz parte de Cristo. Não é uma escolha, é uma questão de vida. Que vida flui de você? Essa vida vai dizer se você faz parte de Adão ou você faz parte de Cristo. Ah, não, é muito fácil. Se fosse escolha, todo mundo... Ai, não, eu escolho viver a vida de Cristo. Mas o que flui de você vai dizer verdadeiramente a vida que você leva. A vida que você recebe, a vida que você se permite ser crescente, fluir. Você pode escolher pertencer ao corpo de Cristo e continuamente viver como o corpo de Adão. Você com a sua boca pode escolher Cristo, mas se você continuar vivendo como Adão, a vida que está em você é a vida do pecado. Se você não abandonar a vida do pecado e se permitir que ela seja substituída pela vida de Cristo, você pode dizer que pertence ao corpo, mas a sua vida vai dizer o contrário. A sua vida vai refletir o contrário. As suas ações vão refletir a vida que você porta. Palavra básica. Todo mundo conhece. E eu vou terminar em 1 Coríntios 49. É o mesmo versículo, não é novo. 1 Coríntios 15 eu já dei, tá vendo? Eu já falei. Vou voltar a 1 Coríntios, viu?
1 Coríntios 15 eu já falei, então não conta. Só tô voltando. 1 Coríntios 15, 49, vai dizer: e assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. Ora, isso afirma, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. O homem que vive em pecado não pode herdar o reino de Deus. O homem que vive segundo a sua própria vontade, a vida do pecado, não pode viver a vida e herdar a vida do reino de Deus. Nós somos capazes de refletir duas imagens: ou a de Adão ou a de Cristo. A de Cristo, vivemos as coisas celestiais. A de Adão, se vive as coisas terrenais. Que imagem você está refletindo? Que imagem você reflete, igreja? Quando o mundo olha para a igreja do Senhor, que imagem a igreja está refletindo? Que imagem a igreja reflete quando as pessoas estão de fora olhando? Quando Deus olha do seu alto trono, o que Ele está vendo? Que imagem a sua igreja está refletindo? Porque só há duas formas de viver: ou como Adão ou como Cristo. Tem muita gente salva que permanece em Adão. Tem muita gente que é salva, que confessou a Cristo, que foi reconciliado, mas continua vivendo como Adão. Porque não é o levantar da sua mão, não é você vir aqui à frente, não é você confessar Romanos 10 que vai fazer você de ter uma vida como a de Cristo. Você tem que decidir viver essa vida. Você tem que decidir viver a vida que flui do trono de Deus. Você tem que decidir viver a vida de Cristo. E o caminho para viver essa vida é uma vida crucificada. Para viver essa vida tem que passar pela cruz. É a crucificação. Jesus não veio para te dar uma vida melhor. Ele veio para dar para você e para mim a vida dele. Ele não veio melhorar a sua vida. Você quer melhorar a sua vida? Vai trabalhar, arruma um bom emprego, ganha dinheiro, vai lá, faz Photoshop, passa reboco na cara. Vai com o que você enfia na cara? Botox. Vai botar botox na cara, vai comprar uma roupa bonita. Quer melhorar a sua vida? Como um carro bom, trabalha. Isso você pode conquistar, querido. Mas Ele não veio para te dar uma vida melhor. Ele veio para te dar a vida dele, que é superior a essa vida, superior a qualquer vida de qualquer bilionário, trilionário dessa terra. Porque a vida dele não é terrena, a vida dele é celestial. E o homem adâmico, ele está preocupado em tesourar tesouros nessa terra, mas o homem celestial está preocupado em tesourar tesouros no céu. Como você tem vivido vai dizer que imagem você reflete, qual corpo você pertence e que vida você porta. Como você tem vivido vai dizer a imagem que você reflete, o corpo que você pertence e a vida que você porta. Fique de pé. Reflexão nesse dia de ceia, amém? Essa é a base da palavra, amém? Para a gente poder caminhar nos próximos domingos e no culto de primícias. Deixa Deus falar com você. É hora de você decidir que vida você quer. Não exteriormente, mas uma vida de verdade, amém? E entender que a vida de Deus, o fluir da vida de Deus vai eliminar toda a sua vontade, todo o seu querer, todo o seu eu, porque isso faz parte da vida do pecado.